Espero que o vosso dia tenha sido ótimo. O meu foi. Espero que tenha conseguido delinear algum negócio. Espero que tenha conseguido falar com pessoas que lhe despertam a atenção para coisas que merecem a sua atenção, para ganhar dinheiro, para ter uma boa mulher. Há um meme que está aí a dizer que muitos vão acabar por se casar com mulheres que hoje pedem 10 mil para duas rapidinhas. Espero que a sua noite tenha sido boa e, mais ainda, desejo que a sua noite seja muito melhor. Boa noite, queridos telespectadores. Hoje é dia 30 de outubro e celebramos uma data cheia de significado em que reconhecemos e homenageamos profissionais que, cada um à sua maneira, transforma o nosso dia-a-dia e constrói uma sociedade mais forte e unida. É o dia do designer de interiores, desses artistas que trazem beleza e conforto aos espaços, unindo estética e funcionalidade. Celebramos também o dia do balconista e o comerciante, dia do comerciante, rostos que encontramos diariamente e que mantêm o comércio vivo e pulsante, movendo a nossa economia. Lembramos-nos do fisioculturista, um atleta de dedicação e força, e do ginecologista, médico que cuida da saúde feminina, sendo uma presença essencial na vida das mulheres. Homenageamos também, nesse dia, a bandeira escolar, que com cuidado e dedicação nutre os nossos estudantes, assegurando uma refeição saudável, bandeira ou merenda, a cada dia. Essas celebrações são um lembrete só para lembrar a importância de cada um e aquela com que cada um contribui para o bem-estar coletivo. Então, neste espírito de gratidão e reconhecimento, damos início ao programa de hoje. Seja bem-vindo ao Zuela, meu povo! E como é? Aí no bairro, tão fixe? A paz? Ou é daqueles bairros em que tem de se esconder por causa dos malandros? Eu aqui estou na paz, Lionel Miguel na área, eu. Obrigado, Yamadé. És um grande ouí. Pois bem, temos assuntos para tratar hoje, vários. Na Regi, profissionais prontos a colocarem no seu televisor material que os nossos repórteres saem para que possam colher matéria que passa pelos editores de imagem e muitas vezes pelos editores de áudio também. E depois encontramos uma série de profissionais nos nossos estúdios na Regi. Já disse, André vai-me dizendo com quem é que tu trabalhas aí na Regi, a função de operador de play-out, Joel, operador de play-out, telepontista, homem de teleponto, Jacelma Costa, mais iluminação, Otávio Mateus, no som, tá o Nando. São só vocês aí também, vou recuar aqui, há também o infografismo, aquela pessoa que põe as letras aí, as legendas que vocês leem. Há um que costuma escrever umas broas. Sou o diretor Calhengue, já que lhe aguenta. Muito bem. Efeméride. Primeira bomba nuclear lançada no mundo, a primeira bomba nuclear lançada no mundo. Acabei de falar do Madiei e não está a conseguir pôr o teleponto é boa. A primeira efeméride é a primeira bomba nuclear lançada no mundo. É que na redação nós tínhamos um texto, essa bomba foi lançada pelos russos e etc. Então, só veio isso. Não faz mal. Erros acontecem e todos nós podemos errar. Todos nós podemos ter um desequilíbrio. Todos nós, e principalmente quando faz em direto, como é o nosso programa,
erros se cometem. Estamos apenas ainda no início de uma jornada, nem 2 meses temos no ar. Só que pupo da audiência! Que pupo da audiência! Primeira bomba nuclear lançada no mundo. Põe no ar. 30 de outubro é o 34º dia do ano no calendário gregoriano. Faltam 62 dias para acabar o ano de 2024. Neste dia, em 1961, a União Soviética detonava a maior bomba nuclear da história, a Tsar Bomba, com a potência de 4.000 bombas atômicas de Hiroshima, na ilha russa de Nova Zembla, devido a violações dos preceitos de Vladimir Lenin. É também neste dia decretado que o corpo de Joseph Stalin seja removido do seu lugar de honra dentro do mausoléu de Lenin e enterrado perto da muralha do Kremlin com um marcador de granito simples. Aí está. Uma das efemérides do mundo. Sabem que hoje, já passamos aqui, se comemoram o dia de vários profissionais, entre eles o decorador de interiores, o ginecologista, o balconista, comerciante, enfim, parabéns a todos, não há outra coisa. Um menino de 6 anos de idade, agredido até a morte por uma cidadã de 32 anos no município de Mungo, província do Huambo. O homicídio qualificado consta do balanço da Polícia Nacional dos últimos 15 dias e a cidadã em causa já se encontra a contas com a Justiça. O chefe de departamento ou a chefe de departamento de Comunicação Institucional e Imprensa do Comando Provincial do Huambo da Polícia Nacional, Carla Solange Giovanni, falou desse e de outros crimes cometidos no Huambo. Zuela Huambo. De 14 a 29 de outubro, o Comando Provincial da Polícia Nacional realizou várias operações que resultaram na detenção de mais de 100 cidadãos implicados no cometimento de vários crimes. Culminaram com a detenção de 113 cidadãos com idades compreendidas entre os 17 a 60 anos de idade, implicados na prática de vandalização de bens públicos, agressão física, agressão sexual, exploração ilegal de minerais, tráfico de drogas, furto e roubo com recurso à arma de fogo. Dos crimes aqui referenciados, mereceu destaque o homicídio qualificado em razão da qualidade da vítima, onde foi vítima um menor de 6 anos de idade. O ato foi praticado por uma cidadã nacional de 32 anos de idade, que encontrou 4 crianças no interior da sua residência a consumir milho torrado. Esta, insatisfeita com o ambiente encontrado na sua residência, jogou água quente ao menor de 6 anos, por sinal seu vizinho, e seguido de espancamento. Este não resistiu aos ferimentos e perdeu a vida no local. O balanço das forças da ordem trazem igualmente o desmantelamento de 8 grupos de supostos marginais e a recuperação de vários bens. O desmantelamento de 8 grupos de supostos marginais, com 51 detidos. Do trabalho operativo realizado ao longo deste período, foi possível apreender e recuperar da posse dos supostos marginais 3 armas de fogo, sendo 2 do tipo AKM e uma pistola, 8 motorizadas de marcas diversas, 6 painéis com os respectivos carregadores, 3 televisores de marcas diversas. A Polícia Nacional no Huambo está a levar a cabo uma operação com vista a reduzir os crimes cometidos com recurso à arma de fogo. Está a se levar a cabo, a nível do Comando Provincial do Huambo da Polícia Nacional, uma operação denominada MOP 2024. Esta operação foi aprovada a nível do Comando Geral da Polícia Nacional, que visa desmantelar grupos de supostos marginais, prevenir crimes de furto, roubo e outros crimes violentos com recurso à arma de fogo. Obrigado, Huambo. E vocês têm de calcular a dor dos pais, dos parentes, dos amigos desse menino no Huambo que foi morto por uma vizinha.
ele estava o menino, no quintal da vizinha, e estavam a torrar milho. Estavam apenas a torrar milho. Então, como é que eu, uma pessoa adulta, que encontro meninos de uma faixa etária baixíssima, meninos 6, 4, 3 anos, a torrarem milho, fico zangada, chamo a atenção dos vizinhos, dos pais. Antigamente até se aceitava uma palmada. O vizinho podia dar-nos uma palmada se nos estivéssemos a portar mal. Hoje é violência contra a criança. Nem isso. Punha-os dali para fora. Chamava a atenção dos pais do menino, já que era o que ela conhecia. Não, entrou, foi buscar água quente, atirou no menino. E depois de ter atirado água quente no coitado do menino, de apenas 6 anos, ela ainda bateu nele. Bateu e queimou. Nem houve tempo sequer de haver socorro prestado ao menino. O menino morreu ali. Morreu no sítio onde foi agredido, com água quente e porrada de uma mulher de 32 anos. É o diabo? Nós não estamos a ser acossados pelo diabo? Satanás está a ganhar a luta. Não pode. Satanás não pode ganhar a luta. Saiu do serviço, não sei o que é que aconteceu. De repente chega à casa, eu chego à minha casa e encontro meninos a torrarem milho. Oh, putos, saiam lá daqui. Ou então, me dá lá mesmo um bocado de milho. Só isso. Saiam daqui, saiam daqui, saiam daqui. Ah, torrar milho na casa da tua mãe, pá. Torrar milho na casa do teu pai. Oh, putos, estão aqui. Como é que vocês entraram aqui, não? Se calhar um muro baixo, né? Os miúdos entraram para o quintal e, de repente, ela pegou no menino de 6 anos, bateu nele e atirou o menino água quente. Que maldade. É de uma maldade atroz. É de pensar assim, eu quero imaginar, será que essa jovem já é mãe? Espero que não. Eu espero que não, porque ela há de ser condenada. A não ser que algum juiz desembargador, algum juiz, como é que lhe chama? Tal como aconteceu com a moça que caiu do prédio, resolva soltar essa moça. Com a consequência de um caso que vos vamos apresentar a seguir, de que os familiares agora se acham que alguém é culpado, fazem justiça por mãos próprias e ainda por cima acabam fazendo vítimas. Porque essas pessoas, começam a sentir que não está a ser feita justiça. Como já disse várias vezes, é importante que o governo saiba comunicar. E aí, relativamente ao Poder Judicial, a Procuradoria-Geral da República e os tribunais têm de saber como é que devem educar as pessoas, fazendo programas sobre leis, não aqueles programas maçudos em que entram um monte de intelectuais, juristas, isso, e não, a lei, isso, não, expliquem às pessoas simplesmente, a lei tal, isso, fazem os desenhos animados, expliquem às pessoas que estão a cometer crimes. Isso é falta de educação. Nós estamos sem educação. E educação é a morte, falta de educação é a morte de uma nação. Nós temos que ser bem educados, nós temos que educar bem os nossos filhos, fazer com que eles estudem, fazer com que eles leiam, fazer com que eles tenham bom comportamento. Diz assim, não, esse tipo aí, o Salu está a falar, disse, não, eu também tenho os meus, também tenho a minha carga. Também tenho os mal comportados e tenho os que se comportam bem, graças a Deus, os que se portam bem,
são a maioria. Mas por quê? Porque teve lá uma palmadinha, desculpem os profissionais da área, teve uma palmadinha. Teve que haver um bocado de puxão de orelhas. Estamos muito delicados e muito amiguinhos dos filhos. Não, temos de conversar. Conversar nada. É hora de estudar. Mostra lá, mostra meu realizador essas imagens desses delinquentes. Está a ver isso aí? É falta de educação, é falta de vontade de fazer alguma coisa. Isso é no Ambo. Isso é no Ambo, no município do Ambo, do Mungo. Será que esses jovens não conseguem um terreno e eles são filhos de camponeses e não podem plantar lá batata, não podem plantar lá lonamba ou lonamba para irem vender, para saírem, fazerem cooperativas? Está a faltar educação e incentivo do Estado também relativamente a essas coisas. Um monte de terrenos. Generais, principalmente generais, membros do Executivo, são donos de todos os terrenos que existem. Deixem as pessoas sair de Luanda para que elas próprias possam ir cultivar, incentivem-nas com kits para irem. É preciso abrir oportunidade para os outros também. Não podemos ficar nós ambiciosos, todos os negócios é meu, não, eu sou dono da bola, eu é que marco o canto, eu é que dou o toque na bola para começar o jogo, eu é que tenho de ir cabecear, todo mundo tem que ficar parado porque eu sou dono da bola. Não! As estrelas somos nós, o povo, que colocamos cada deputado na cadeira onde está, que colocamos cada membro do Executivo onde está, que colocamos cada membro do Poder Judiciário onde está, e etc, e etc. Somos nós, o povo, o voto está em nós. Respeitem. Só isso. Mais nada. Não precisam de ser estrelas. Têm já os vossos carros, muito dinheiro, mais salário, mais subsídio disso e daquilo. Pronto. Agora, passem só um bocadinho aos outros. Ministros, pensem em programas que nos façam ter alguma coisa para fazer, que os nossos filhos tenham. Falei uma vez aqui do Ministro do Desporto e volto a falar, está a insistir no desporto escolar. E isso é maravilhoso. O desporto escolar faz bons atletas. Eu comecei a praticar desporto na escola 1º de Maio, quando entrei para fazer a 5ª e a 6ª classes. Comecei a praticar handebol a partir de lá. De lá fui e o Nelinho levou-me, sei onde é que está o Nelinho, era treinador de handebol, e disse, tem porte físico bom, vamos jogar, vamos lá. Fui atleta do Petro Atlético de Luanda. Hoje a única coisa que sabem fazer nas escolas é educação física. É só correr de um lado, saltar uma tabela. Não há desporto escolar, não há miúdos a saírem da escola para a seleção nacional, não sai da escola para uma equipa federada, ir para uma escolinha, não. Estamos todos nessa lenga-lenga. No sábado 26 do corrente mês, a jovem Maria Antônio Maura, como era carinhosamente tratada, foi encontrada morta a aproximadamente 20 metros da sua residência com marcas de espancamento. Passamos aqui. A polícia, entretanto, deteve indivíduos suspeitos de estarem envolvidos na morte da jovem Maura, de 18 anos de idade. Um dia depois, o SIC deteve então o verdadeiro assassino, porque o mesmo confessou e foi encontrado com alguns pertences de Maura. Motivo que levou a polícia a soltar um dos indivíduos dos 3 que foram antes detidos, porque nada tinha a ver. Quando a família da malograda Maura tomou conhecimento de que David estava solto, foram à casa do mesmo, a fim de fazer justiça por mãos próprias. Espancaram o David e agrediram igualmente parentes seus que estavam em casa. Foi então que, depois de muita agressão, uma tia de David conseguiu fugir, refugiando-se numa casa ao lado, propriedade de uma prima. Naquele mesmo instante,
os familiares de Maura, da falecida Maura, se deram conta que aquela tia do David tinha fugido e seguiram-na. Entretanto, a senhora escondeu-se e o que aconteceu a seguir foi a barbaridade que vamos ver agora no Zuela, meu povo. O caso aconteceu assim. No dia em que soltaram o David, no dia que ele foi solto, presumiu-se que ele é inocente do caso. Então soltaram o David porque apareceu o verdadeiro assassino. Então, quando a família percebeu-se que o David foi solto, então um grupo foi até a casa onde estava alojado o David e começaram a espancar-lhe. Espancaram-lhe brutalmente. Bateram o meu primo, nesse caso o meu primo mais velho está entre a vida e a morte, está num estado crítico. A minha tia também que foi agredida, nesse momento está com o corpo todo inflamado. Então, como eles viram que a minha tia foi se refugiar para a minha casa, né? Um dos meninos que nem é família da moça, nem é só mesmo vizinho, acho, do bairro, pula o portão que nós fechamos, que nós trancamos. Ele abre e toda a família da moça, com a população toda, entram, invadiram a casa, vandalizaram toda a nossa casa, partiram todo o salão, roubaram material de decoração, roubaram material da hamburgueria toda que a minha irmã estava para abrir recentemente, levaram toda a comida que estava na arca, todos os frescos que estavam na arca, geleiras, televisões, partiram janelas de casa. Praticamente eles vandalizaram toda a casa. As perucas das clientes do salão, os vestidos alugados, tudo foi. O crime não é transmissível. Por que tinham que fazer isso? Por que tinham que vandalizar assim uma casa? E depois de nós deixarmos a casa, dia seguinte, houve um outro assalto. Levaram todas as televisões de casa, pegaram no meu quarto, desarrumaram todas as minhas roupas, levaram N coisas minhas, pessoais. Roupas, pastas, perucas. Eu só quero que a justiça seja feita. Os verdadeiros culpados que vandalizaram a nossa casa, que vandalizaram um sonho que eu construí com muito sacrifício. Eu só quero que a justiça seja feita, que eles paguem por tudo aquilo que eles fizeram. A casa, o salão todo que eles partiram, eu só quero isso. Sabe o que eu gostava que acontecesse também, minha querida? Sabe? Eu gostava que conseguissem localizar, tal como o SIC conseguiu localizar os indivíduos, o indivíduo e outros dois, o indivíduo que matou a Maura e os outros dois implicados no assunto, porque a polícia, a Procuradoria-Geral da República não presume, decide, com base em provas apresentadas pela polícia, decidiu soltar o David porque o David não teve culpa alguma. Foi apenas uma pessoa que falou ao telefone com a Maura momentos antes de ter acontecido a sua morte. A polícia provou isso, por isso o Ministério Público, a PGR, soltou o David. Agora, se todos nós que nos virmos diante de uma situação como essa, em que um ente querido nosso é morto e já se encontrou assassino, nós vamos à casa de um parente e destruímos tudo. Vocês já imaginaram se todos nós começarmos a fazer isso? Vocês têm a mínima noção de que quantas casas vão sobrar em determinados bairros e em outras zonas não podemos, não devemos fazer isso. Nada a ver. Ainda agora falamos do caso do menino de 6 anos no Ambo, que não fez nada demais, estava apenas a torrar milho.
Agora é o caso, esse caso que nós passamos aqui, e que a polícia disse, estão encontrados os indivíduos, localizou até muito rapidamente. Solta então um indivíduo que, preso, depois se veio a saber, a polícia, o SIC, acaba por descobrir que ele não tinha nada a ver com o homicídio da Maura. E soltou. Qual é? Esse caso está na esquadra do antigo controlo. Qual é? Diz assim, simples, qual é a vossa, meus? Irem para a casa de uma jovem que fala com essa dor toda, que gastou do seu dinheiro para empreender, que queria abrir a sua hamburgueria, que tinha o seu salão. É inveja! É inveja! Tem a dor de ter perdido a Maura. Eu até aqui falei e eu senti a dor dos parentes quando falaram da morte da Maura de 18 anos. 18 anos é maior, mas o que é que uma menina de 18 anos se encontra a fazer à 1 da manhã fora de casa? Vocês acharem que eu estou a deitar culpas a uma pessoa que já morreu? Não. Mas a Maura não vos pediu isso. A Maura já está com Deus, junto de Deus. O que têm de esperar, o que têm de ver é que a Maura, já está a ser feita justiça. A polícia localizou quem matou-a, quem a matou. Nós vamos lá, essas são imagens e fotos que nos mandaram via WhatsApp, mas nós vamos lá, vamos ver como ficou essa casa, essas pessoas que tiveram de ser espancadas, podiam ter matado alguém, podiam ter deixado uma pessoa. É isso que vocês querem? É matar alguém da família do David? O David que não tem nada a ver com a morte da Maura, mas porque mora ali perto, o David tem culpa. Senhoras e senhores, paremos com isso. Paremos com isso. Nós temos que dar ouvidos à polícia. Não é daqueles casos em que a polícia facilitou, soltou o bandido, que muitas vezes aparece aqui depois, olha, voltou a ser preso, isso e aquilo, porque é ajudado, porque tem parentes na polícia, tem parentes na PGR. Não! Não é esse o caso. O assassino está preso. O assassino agora tem uma série de processos que vão correr um processo que parte da polícia, passa pela PGR, depois vai a tribunal e do tribunal vai depois ir à busca do indivíduo na cadeia, vai julgá-lo e ele vai voltar para a cadeia porque ele tirou a vida a uma pessoa. É mesmo muito importante que nós vejamos isso, que nós conversemos sobre isso. Porque nós não podemos ficar a matar-nos uns aos outros assim, sem causa aparente. Não, assim não está bom. Amanhã vamos aí. Nós gostávamos de falar com os parentes da Maura e os parentes do David também, para saber por que razão é que cometeram esse crime. Por que razão? Intervalo. Boa noite, Laurinda Calças. Fixe? Boa noite, Salu Gonçalves. Eu estou bem. E o Salu, como vai? Não, eu perguntei fixe. Eu estou fixe. Também estou fixe. Estou fixe. Vamos lá então para os destaques do jornal que vais narrar daqui a instantes. Vamos sim, Salu. Boa noite e também aos seus telespectadores. Vamos às 19h45 destacar. Viagens de comboio entre as estações do Bungo e o aeroporto. O Dr. António Agostinho Neto começam no dia 7 do mês de novembro, anunciou a direção dos Caminhos de Ferro de Luanda. Vamos destacar ainda a degradação avançada do tapete asfáltico na via de acesso ao Estado Nacional 11 de novembro, que está a tirar o sono aos moradores e automobilistas. Como consequência, os assaltos intensificaram-se naquela via.
Vamos olhar ainda para o governo, que visa promover a autoconstrução dirigida para resolver os problemas com a ocupação ilegal de terrenos e casas. Especialistas dizem ser necessário políticas públicas mais eficazes. Na página internacional, o número de mortos ultrapassou os 60 na região de Valência, depois de ter caído a quantidade equivalente a mais de um mês de chuva. Estas e outras vão estar em desenvolvimento no Girassol Jornal desta quarta-feira. É para mais daqui a pouco e convido o telespectador a estar connosco. Salu, boa noite e até amanhã. Até amanhã. Quanto às chuvas, há um aviso do INAMET, sim, do INAMET também que, para nós, que novembro vai ser um mês em que vamos ter chuvas torrenciais. Sim. Portanto, províncias do norte e do litoral. Exatamente. Então temos de nos preparar para isso, avisar as pessoas, não é? Para se prevenirem relativamente a isso, porque as pessoas colocam as suas casas em zonas de risco muitas vezes, e depois reclamam do governo quando o governo não tem nada a ver com isso. Sim, nós vamos amanhã passar esta matéria, Salu. Nós vamos falar com a INAMET e vamos, de certeza, trazer muito mais sobre este aviso do INAMET. Com certeza. Obrigado, minha querida. Obrigada, Bom jornal Salu. para Até ti. amanhã. Obrigada. Até amanhã. Efeméride, homenagem a Diego Armando Maradona no dia do seu nascimento. Num dia como hoje, nasceu Diego Armando Maradona, um dos homens mais craques com a bola no pé. Tem imagens aí para vermos? Um bocadinho. Solta lá isso, para vermos o Maradona. Hoje faria anos. Quantos anos não me disseram? O Ailton Fernandes não me disse. É o responsável por isso, por ter encontrado a efeméride e não encontrar. Afinal, quantos anos faria Maradona? Isso, olha só, esse pé esquerdo maravilhoso, um cambuta de luxo. Ah! Falo, sim, senhor. Bom, vamos continuar o nosso programa. Lembrar, Maradona faria anos hoje, mas o Ailton Fernandes, eu disse que nós estamos a errar ainda, né? Estamos no início, 2 meses. O Ailton Fernandes errou. Não, quantos anos fez, efeméride, tudo. É o Maradona, pá. É o Maradona. Ai. Violência doméstica é eu vou retificar, a violência doméstica é um padrão de comportamento que envolve violência ou outro tipo de abuso por parte de uma pessoa contra outra num contexto doméstico, como no caso de um casamento ou união de facto. Vamos radiografar a reportagem que aborda isso mesmo, esse assunto, a violência doméstica contra homens. Nós também levamos no focinho das mulheres. A violência doméstica contra homens é vivida por pessoas do sexo masculino em uma relação íntima, como o casamento, a coabitação, namoro ou dentro de uma família. Como ocorre com a violência doméstica contra mulheres, a violência contra homens pode constituir crime, mas as leis variam entre jurisdições. Normas socioculturais sobre o tratamento de homens por mulheres e de mulheres por homens diferem dependendo da região geográfica e o comportamento fisicamente abusivo de um cônjuge para com o outro é considerado desde um crime grave até uma questão mais pessoal. Dentro de uma família ou dentro de uma relação conjugal existem papéis e funções. E muitas vezes, quando esses papéis ou funções não são cumpridas ou cumpridos, acontece conflitos. Esses conflitos emanam do facto de haver um estrangulamento nos papéis e funções dos membros de uma família. Considerando que as mulheres que sofrem de violência doméstica são abertamente incentivadas a denunciar o facto às autoridades, argumenta-se que homens que sofrem violência muitas vezes são pressionados a não denunciarem devido ao estigma social em relação à sua percepção de falta de machismo e outros fatores que possam ferir a sua masculinidade. Fomos todos educados a olhar para o homem como a figura de força, a figura do forte, o protetor.
E quando há uma exposição dessa figura, que é a figura de protetor, do provedor, do forte, o não frágil, quando há uma exposição dessa figura baseada na violência por parte da mulher, da noiva, ou alguma coisa assim parecida, dá uma impressão de fraqueza. O homem fica exposto à vergonha e acaba estando ultrajado. E é essa vergonha que leva muitas vezes os homens a não denunciarem a violência que sofrem, para evitar a estigma, os insultos por parte da sociedade. Porque há muito homem que leva nos cornos. Então, nós tentamos falar com pessoas, com homens que levam nos cornos, mas não querem falar, têm vergonha. É o que se passa na maior parte dos casos. Os homens não têm coragem de ir apresentar queixa, por exemplo, à polícia por violência doméstica, e então ficam. Agora, eu vou vos dizer uma coisa: eu arranjo uma mulher e a mulher dá conta, porque a mulher depois descobre, né? Vão brigar e vão fazer uma luta, e a mulher descobre que afinal ela, no confronto direto com o homem, ela se sai melhor. Apanhou a pata, meu irmão. Ou você lhe deixa, ou você vai apanhar toda a vida, porque você vai ter vergonha de queixar a polícia. Ou então depois, por vingança, vai apanhá-la a dormir, vai querer fazer algum mal, etc, etc. Entretanto, os homens não denunciam quando sofrem violência por muitas razões, sobretudo por querer manter os assuntos da família em privacidade. Entre outros motivos, a mulher pode ser ou autora de agressões. A violência doméstica engloba todo e qualquer tipo de agressão, seja ela física ou psicológica. Zoela. A prevalência e a frequência de violência conjugal contra homens é altamente controversa, com diferentes estudos que mostram conclusões diferentes para diferentes países. Muitos que não dispõem de nenhuma pesquisa sobre o assunto, alguns pesquisadores acreditam que é provável que o número real de vítimas do sexo masculino seja maior do que as estatísticas sugerem, devido ao elevado número de homens que não relatam abuso. Dificilmente vê-se um homem a queixar sobre a violência, que sofreu violência doméstica. E as normas são feitas de acordo à necessidade. Por ser um facto raro, acredito que ser um dos grandes motivos que a sociedade e o sistema jurídico também, o legislativo, pouco aborda, pouco legisla sobre este facto. Outra razão pela qual muitas vezes homens resistem em relatar sua vitimização é a preocupação com estereotipos socioculturais de masculinidade. Homens vítimas de violência doméstica muitas vezes escondem o seu sofrimento devido ao medo de serem julgados negativamente por outras pessoas ou por ter a sua masculinidade questionada. Para alguns homens, esse comportamento invasivo é baseado no medo de ser ridicularizado por amigos ou colegas de trabalho, por timidez no trato com os colegas ou com mulheres não violentas e por medo de pessoas comentarem que a mulher é a verdadeira vítima e deve ter agido em autodefesa. Porque a Lei 25/11 de 14 de julho, que é a Lei da Violência Doméstica, estabelece vários parâmetros de violência doméstica. E ela vem vem mais para prevenção, porque ela define parâmetros preventivos para este mal. Podemos até dizer que existem vários tipos de violência doméstica, que estamos a falar da violência sexual, a violência patrimonial, a violência econômica. Todas essas são violências domésticas, até o abandono familiar também é violência doméstica, mas dificilmente se frisa a violência doméstica contra o homem, porque
pensa-se que o homem não é, neste caso, o elo mais fraco, mas é um dos grandes males também, porque um homem que sofre violência doméstica torna-se um homem fraco, um homem deprimido. E hoje em dia vemos que a depressão tem assolado a nossa sociedade de uma grande escala. Portanto, historicamente, a violência doméstica, como já havia frisado, fala-se mais sobre as mulheres. Mas esta mesma lei, a Lei 25/11 de 14 de julho, ela, no seu artigo 6º, se eu não estou em erro, estabelece o procedimento criminal. E, passando para o Código Penal, numa das suas características, que é a estatuição, tanto além da prevenção, ela vai definir as medidas de coação para os variados tipos de violência doméstica, como já acabei de frisar, a violência sexual, a violência patrimonial. Por exemplo, o homem também sofre violência sexual, o homem também pode sofrer assédio sexual. Todos esses são tipos de violências domésticas. Contudo, eu diria que a nossa sociedade deve falar mais sobre este caso, sobre este mal que assola a sociedade, por ser também o homem uma peça fundamental da sociedade, porque se formos só olhar para a mulher, não vou dizer por ser homem, né? Mas se formos só olhar para a mulher e para a criança, esquecemos que o homem é um dos pilares da sociedade também. Intervalo. Voltamos. Adriano Sapinhala é o nome de um cidadão angolano que desde muito cedo começou a trabalhar veementemente nas suas ideologias sociais. Cresceu num tempo de grandes dificuldades, mas a alegria de um jovem sonhador não deixou de fazer parte da sua trajetória recheada de momentos bons. A nossa rubrica Cidadão de hoje é com Adriano Sapinhala, deputado à Assembleia Nacional pela UNITA e delegado provincial do partido UNITA de Luanda. A entrevista é do Leonardo Bernardo. Salu, bem-vindo à rubrica Cidadão. Hoje eu tenho um cidadão que conhece a Angola de ponta a ponta. Bem, a menos que ele nos faça aqui perceber de uma outra forma. É um jovem sonhador que sonha a Angola e, sobretudo, que luta todos os dias para ajudar a Angola a avançar e confia nas próximas gerações. Senhoras e senhores, o nosso convidado, o cidadão Adriano Sapinhala. Bem-vindo. Muito obrigado, agradeço por esta oportunidade e a vosso inteiro dispor. Muito bem. Quem é Adriano Sapinhala? Opa, muito boa pergunta para começar a conversa. Olha, Adriano Sapinhala é um cidadão angolano, nascido num período, diríamos, conturbado do país, e filho de pais envolvidos muito diretamente no movimento naquela altura, da luta pela libertação do país e numa perspectiva própria, mas que, nascido naquelas circunstâncias, repara que quando eu nasço, os meus pais estavam a fazer um movimento de recuo das grandes cidades para as matas. E eu vou a tempo ainda de nascer no Bié, mas fomos e logo nos primeiros meses acabar no Quanducubango. No Quanducubango, onde passei toda a minha infância, a minha adolescência e quase que começaria a minha juventude ali. Então, ali também, apesar do contexto, né, era um movimento revolucionário, onde os meus pais militavam, no caso a UNITA, de que também sou filiado hoje,
mas que naquela altura nós tivemos a possibilidade de estudar, e abro aspas aqui para dar nota a um movimento revolucionário da época, mas tivemos oportunidade de ter escola, hospitais, no caso saúde, várias outros domínios sociais, mas eu aqui com algum destaque vou falar do desporto, o futebol, porque o pratiquei e acredito que num determinado momento da nossa conversa vamos falar da faceta desportiva do Adriano Sapinhala. Então, era uma sociedade que podemos considerar, apesar das circunstâncias, uma sociedade normal, em que nos conhecíamos, éramos milhares de cidadãos naquela condição. Então, tinha-se criado uma vida entre a sociedade normalizada, né? Tínhamos igrejas, tínhamos escolas, como já disse, tínhamos hospitais, tínhamos desporto, tínhamos tudo e mais alguma coisa. Mas foi num momento conturbado, porque era um período em que o país atravessava uma guerra infelizmente fratricida. E a nota aqui é pelo facto de que, se inicialmente os movimentos de libertação levantaram-se para se libertar do colonialismo, já essa guerra, em que foi o contexto em que nasci, foi guerra entre irmãos, entre angolanos. E é uma perspectiva que eu desaconselho completamente a todos os cidadãos. A guerra não é boa coisa, estamos hoje num período de paz e sim podemos olhar para um país voltado mais para frente, mais para o futuro, mais para os desafios de desenvolvimento e esquecer aquilo que são as circunstâncias que criaram desentendimentos antagônicos entre angolanos. Não haveria nesse preciso momento necessidade para tal. Mas, como digo, a minha infância foi muito boa e uma nota, como deve imaginar, para um menino naquelas condições e que movimentava-se na normalidade, dá aqui para dizer, e sem muitos problemas, muitas dificuldades, assumir que era um menino assim, traquina, malandro e etc., que muitas vezes era chamado para ter um puxão de orelha. Eu cresci com os meus avós, por causa mesmo do contexto. Eu fui para a minha falecida avó de feliz memória aos 10 meses de vida e saí de lá com 10 anos de idade, ou seja, tive a infância toda da responsabilidade dela. Levou-me à escola, fez-me conhecer outros horizontes, tive atividade agrícola acompanhando, efetivamente, não é como ator principal, mas acompanhando os avós, e naquilo você tenta sempre pegar uma enxada para ver como é que é o processo da sementeira, etc, etc, para desbravar. Precisava de mais força e nós não tínhamos essa força, mas para colocar a semente e tudo ajudávamos os avós. A dada altura deste período fomos calhar na região do Rivungo, município do Rivungo, onde há um rio chamado Uefo, e ali aprendi a pesca. Dentre muitas histórias, Sapinhala recorda os momentos em que, mesmo com o pouco que tinham na altura, a alegria de um povo feliz era sempre evidente e carrega memórias dessa época. E aí, para as 15, 16 horas, descia-se para o rio para a pesca e tínhamos aprendido também a apanhar alguns peixes. Havia já comunidade na nata daquela área que tinham outra modalidade de pesca. Ao invés do anzol, tinham redes, tinham um processo que se faz com uma determinada planta e que deixava uma abertura onde os peixes que entrassem já não conseguiam sair e tudo. Havia muitas modalidades de pescas. Fui tentando andar de canoa, no caso, com muita dificuldade, porque eu não sei nadar, infelizmente, mas era tudo no ambiente de um adolescente que quer descobrir os fenômenos, o que é que está, exatamente, o que é que está à nossa volta. E aquilo
foi-me tornando este grande curioso, bendito, que quer descobrir o que é que está à nossa volta. Nós tínhamos um sistema em que, para manter as nossas cozinhas, tínhamos que ir para a mata apanhar lenha. Repare, caricata, nós estávamos numa mata, mas era preciso ir para a mata para apanhar a lenha. Ou seja, havia a zona residencial, que obviamente não era mais para cortar árvores e tudo, porque era mesmo uma zona residencial. E para apanhar lenha precisávamos sair 1, 2, 3 quilômetros para fora desse perímetro. E aí também descobríamos muitos frutos silvestres que até hoje, ou seja, felizmente tive a grata oportunidade de voltar ao Cubango em 2016, e digo já até hoje porque já na fase adulta, mas até hoje, quando eu passasse por aquelas áreas e encontrasse aqueles frutos que nós usávamos, comíamos na adolescência, eu não resistia, ia para apanhar porque toca-me diretamente. Eu vejo a planta, digo, epa, essa é aquela fruta, vai lá, apanha e tudo. E é algo que fica na nossa memória. Então, estávamos num habitat não próprio para as pessoas. Então, também isso fez-me conhecer muita fauna angolana, muita vegetação, muita flora, muita variedade mesmo. E repare que aquela província é rica nisto. Então, consegui respirar bons ares. Eu era daqueles miúdos, eu me chamava, auto-chamava-me no caso Congresso porque eu passava 4 anos e não sabia o que é uma dor de cabeça. Era uma vida muito dinâmica, muito agitada. Então eu dizia, lá bastante você sente uma dor de cabeça, uma febre, é o quê? Mudança de clima, de tempo chuvoso, para quê? Mas isso ocorria num ciclo de 4 em 4 anos. E o que quero dizer com isso? Apesar daquela condição, mas aqueles frutos silvestres que eu estava aqui a referir, imunizavam-nos bastante. Imunizavam-nos mesmo. E nós tínhamos aquilo como algo de passatempo, né? Não eram a base das nossas refeições, mas, por exemplo, vamos à escola. Depois da escola, pegávamos-nos em grupos, íamos para a mata para apanhar e tudo. Então, comíamos aquilo involuntariamente. E o segredo era, tudo que um pássaro comia e não morria, um ser humano pode comer e não morre. Este é o segredo. Se você notar, tem um fruto em que ao lado deve haver uma espécie de um ser vivo, um animal qualquer tenha morrido, é porque você não vale a pena arriscar. E isso, nos dito pelos mais velhos e tudo, também passamos a colher conhecimentos sem necessariamente ter o domínio acadêmico elevado, mas aquilo com que os avós, os tios vieram com conhecimentos quando saíram das suas aldeias para aquele processo revolucionário. Então, foi uma dinâmica muito boa, muito interessante. Eu sempre digo, não me arrependi da minha infância, nem da minha adolescência, nem da minha juventude, porque pelo contexto quase que não tivemos enormes dificuldades. E aqui, se olhar um pouco mais para um lado institucional, passe a expressão, na época nós estávamos nesse processo revolucionário, mas com apoio sul-africano. E repara que naquele contexto nós conhecemos o chocolate, nós conhecemos o rebuçado, nós conhecemos o sumo, a gasosa, toda a variedade da fruta plantada, maçã, laranja, etc, etc, porque aí não se produzia. Mas por causa da aliança com os sul-africanos, toda a nossa alimentação vinha da Namíbia. E daí mandava-se toda a variedade. Nós tínhamos uma carne chamada okavango, que era... colocar na brasa era uma coisa espetacular. E fomos crescendo assim. Sabíamos que tínhamos as nossas refeições em casa, na base daquilo que é a dieta normal, mas não nos coibiu de descobrir, de explorar também aquela vegetação. Então, foram bons momentos que até assim, descrevendo, levam-nos a uma grande viagem, mas como digo, foram momentos muito interessantes e se calhar serviram para a estruturação educacional do homem, da pessoa, do senhor, que é o Adriano Sapinal. Uma entrevista longa
Uma entrevista muito interessante de um cidadão que, sendo deputado, sendo membro da UNITA, é uma pessoa com quem converso com uma facilidade enorme, tendo em conta o seu grau de educação e objetividade e humanidade. É uma pessoa que trata bem as pessoas ao seu lado. Pelo menos comigo é assim. Quando eventualmente nos encontramos num momento ou noutro, foram 3, 4 vezes que estivemos juntos e foi sempre tão agradável, mas tão agradável, tão aprazível, que era importante que trouxéssemos esse cidadão aqui para falar um pouco da sua experiência. Nunca tinha ouvido ninguém contar histórias da forma como ele contou na primeira pessoa sobre a vivência de jovens, crianças e jovens como ele na Jamba. E essa entrevista vai continuar. Aguardem que há muito mais para mostrar sobre Adriano Sapinhala. Antes de continuarmos a entrevista, daqui a noutro programa, queria agradecer a sua simplicidade e a forma como aceitou tão rapidamente conceder-nos essa entrevista, que foi feita no seu gabinete na Assembleia Nacional. Agora, põe no ar a primeira. Qual é? Isso é um ser humano. Eu não sei onde é isso, mas esse cão lhe deram. Eu desconfio. Pode voltar para mim, pode voltar para mim. Eu desconfio que esse cão, que aquele cidadão, as mulheres é que nos chamam de cão de, né? Cão de e tal. Esse cidadão deve ter sido mordido por algum cão ou por vários cães. Ou assim os cães têm alguma coisa contra ele, através do cheiro ou qualquer coisa. Ele resolveu. Ou o cão, a pessoa disse, não, dessa vez aqui não vai me apanhar. Apanhou e mordeu a orelha do camboá. Olha, camboá, qualquer passou. Boa. Vem para mim. Esse vídeo que nós acabamos de fazer, esses miúdos como querem armar-se que dançam muito. Eu acho que ele é judocas ou qualquer coisa. Ele deve ser judocas ou qualquer coisa. Pelo menos a malta conseguiu descobrir, porque quem nos mandou esse vídeo foi exatamente a família do Eufrates Princeu, que ele aconteceu com ele isso numa festa de família. Tanto o nosso homem aí na Regi também, o Eufrates, que é o... Faz favor, põe de novo o Eufrates a dançar. Vem pra mim. Eu estava a falar miséria. Eufrates numa grande passada, meu Deus. Assim fechamos o nosso espaço Duas Rapidez. Obrigado. Obrigado a todos. Quero mandar um beijinho à Nadiese da Saraiva, que hoje está a completar
mais um ano de vida. Parabéns, minha querida. Muitos parabéns, amiga. E só estou à espera de saber onde é que eu vou, porque eu estou já a sair mesmo daqui direto para o sítio onde vamos cantar os parabéns. Quero, através da Nadiesda, mandar um beijinho, um abraço, um coração a todos aqueles que hoje estejam a completar um ou mais anos de vida. Parabéns a todos. Esperamos por vocês para as denúncias habituais e tudo o que fazemos. Obrigado. Boa noite. Durmam com Deus. Coração.